sejam todos muito bem-vindos ao programa Estilo Saúde, onde falamos sobre saúde e bem-estar. Meu nome é Natasha, eu sou nutricionista e hoje estou aqui com a Isadora Canabarro e vamos falar sobre dieta plant-based. Então, Isa, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira. Oi, Nath. Bom, eu sou nutricionista, me formei na pós-graduação em nutrição funcional. E eu sou vegetariana e atendo pacientes vegetarianos, veganos. Então, eu tenho esse estilo de vida e é o meu público e eu gosto muito, né, de falar sobre isso e de trazer esse tema também aqui. E afinal, o que é essa dieta plant-based? Então, a dieta plant-based se baseia basicamente em alimentos de origem vegetal. Incluir alimentos de origem vegetal, né, e não apenas excluir alimentos de origem animal. Então, a gente está incluindo frutas, vegetais, sementes, oleaginosas, grãos integrais, leguminosas, né? E todo esse mundo que o reino vegetal tem para nos fornecer. Sem falar também que a gente exclui ou diminui consideravelmente industrializados, açúcares refinados, né, ultraprocessados. E alimentos de origem animal reduzimos ou excluímos, né? Não necessariamente exclui totalmente, mas tem essa redução também. E o que leva uma pessoa a adotar essa dieta? Existem muitos motivos, né, que podem levar a essa dieta, mas como a gente fala de uma alimentação mais inclusiva, né, de incluir vegetais naturais, né, estar mais próximo dos produtores locais, dos alimentos da estação, o primeiro ponto que vem é a saúde, embora depois passam a vir outros motivos, né, em relação fatores ambientais e também compaixão pelos animais, mas a gente fala muito da dieta plant-based como é muito promotora da saúde, prevenindo diversas doenças, né, por ser uma dieta muito anti-inflamatória, antioxidante. É muito sustentável também, né? Isso mesmo. E quais são os benefícios para quem adota essa dieta? Bom, são muitos benefícios, né? Quando a gente fala em saúde mesmo, por eles serem antioxidantes, anti-inflamatórios, terem esses diversos fitoquímicos, né, muitas cores, muitas fibras, né, a gente começa por aí, né, com essa questão da desinflamação, o corpo desinflama. E a gente está sempre tão exposto, né, a toxinas constantemente, então esse é o primeiro passo, ter uma alimentação mais anti-inflamatória. E aí a gente vem na prevenção, né, de diversas doenças, prevenção e até mesmo o tratamento de algumas doenças, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares no geral, né, AVC, acidente vascular cerebral, infarto. A alimentação plant-based, ela é um protocolo, né, para esse tipo de doença, para o tratamento, prevenção desse tipo de doença cardiovascular. Também é bem interessante para quem quer perder peso, né? No caso da obesidade, ela é bem interessante para a gente controlar todos esses fatores e manter o peso mesmo mais adequado, mais saudável, sem que seja muito restritiva, sem a necessidade de uma alimentação muito restritiva, mas de incluir mesmo. Então, a gente também tem melhora em doenças neurodegenerativas, muito legal para a saúde cerebral, né? Muito interessante na prevenção de câncer, diversos tipos de câncer, como o de intestino. Muita gente acaba confundindo, né, a dieta plant-based com a dieta vegetariana, porque o pessoal pensa, plant-based é a base de plantas, né? E qual seria basicamente essa diferença da dieta plant-based para a dieta vegetariana? Então, realmente, eu acho que o plant-based acaba sendo um termo novo, né, que está chegando recente para muita gente, mas a alimentação vegetariana, até mesmo a vegetariana estrita, né, se baseia em excluir alimentos de origem animal. Então, não se fala muito sobre incluir alimentos de origem vegetal, né? Embora pareça um pouco óbvio, mas na verdade não, né? Uma alimentação vegetariana não necessariamente é saudável, né? A pessoa pode consumir batata frita todos os dias e ter uma alimentação vegetariana, mas não entraria nesse conceito do plant-based, que é a gente incluir todos esses outros alimentos, né? Tá consumindo proteínas de origem vegetal, gorduras de origem vegetal, né, carboidratos, fibras,
que abrangem não só um grupo específico de carboidrato, né? Não só não abrange um grupo específico só de alimento, vai ter diversos outros, né? Então, não vai ser só um carboidrato frito, vai ser vários grãos e todos os outros vegetais. Então, isso é bem legal de frisar até, né? Que o vegetarianismo exclui apenas. E na plant-based a gente pode consumir alimentos de origem animal, sim, numa quantidade pequena, moderada, né? Ou excluir. Então, o foco é incluir e não excluir só. O vegetarianismo é muito foco, né, da proteção animal, né? Independente, vai ter saúde, não vai? E isso é muito pessoal, né, de cada pessoa. Aí conta um pouquinho sobre a tua história, então, em relação à dieta plant-based. Como é que tu começou? Como é que foi? Então, né, eu fui diagnosticada com diabetes tipo 1 nos meus 9 anos de idade. E desde então eu sempre tive uma fissura muito grande por doces. Eu sempre fui ansiosa, eu nunca tive um controle da minha glicemia, né? E para finalizar, eu sempre consumia muita carne e derivados animais, né? Eu sempre ouvia de médicos, até nutricionistas, familiares, amigos, de que eu não poderia deixar de comer carne, né? Que a carne era muito importante para a minha saúde, para o controle da minha glicemia. E só que mesmo assim eu não consegui esse controle glicêmico nunca, né? Então, depois de 15 anos de doença, que eu sentia necessidade de me alimentar melhor, né? De ter mais saúde, só que eu queria fazer isso de uma forma mais natural. E estudando e atendendo outras pessoas, né? Atendendo muitos pacientes, eu vi que isso era possível com uma alimentação mais natural, mais baseada em vegetais. E eu fui fazendo essa transição aos poucos. Na verdade, foi até durante uma aula da pós-graduação que a gente teve uma aula sobre detoxificação. E aí eu resolvi fazer o teste, né? Que eles falam muito sobre a redução de carnes para ajudar na detoxificação do nosso corpo, enfim. E eu comecei a fazer o teste. E aí eu fui sentindo os benefícios e para mim se tornou algo muito incrível, né? Eu era uma pessoa que consumia carne todos os dias, 2 vezes ao dia, assim, às vezes até em todas as refeições. Então, eu era aquela pessoa que dizia que não conseguia ficar sem carne, que isso era um absurdo, né? E quando eu comecei a sentir os benefícios, mudou muito tudo. E também a pessoa ouvindo tanto de médico, né? Eu acho que a gente já vai pensando daquela forma, independente se a gente lê um artigo, outro artigo, é tanto médico falando uma coisa que a gente vai acreditando naquilo como verdade, né? Sim, isso. E é algo que está bem ultrapassado já, né? A gente precisa que as pessoas estudem mais e leiam sobre o vegetarianismo, a alimentação plant-based, né? Que ela é saudável. Inclusive, quando a gente entra mais a fundo, a gente vê que ela é recomendada para o tratamento da diabetes, né? Existem protocolos dizendo para a gente ter uma alimentação baseada em vegetais para o tratamento, né? E prevenção da diabetes tipo 2, principalmente. Então, depois que eu adquiri, né, passei a ter essa vivência da alimentação vegetariana, a minha glicemia está muito mais controlada e uma coisa muito marcante para mim é aquela fissura por doces, sabe? Aquele momento em que o alimento te escolhe, né? Tu não tem a escolha de resistir a ele. Então, essa fissura por doces impactou muito e hoje a minha glicemia é controlada, né? Eu consegui evitar ter tantas flutuações de peso, né? Eu flutuava muito de peso. Então, para mim, os benefícios são incríveis, assim, né? E é isso que facilita de atender pessoas assim e propagar essa ideia, porque aí a gente acredita naquilo que a gente está falando, está vivendo, né? E ainda mais tendo, né, essa diabetes, né? Que o pessoal às vezes vai totalmente contra, né? Sim. Essa ideia de adotar essa dieta. Gente, eu vou te chamar um intervalo bem rapidinho e a gente volta já já. Olá, voltamos aqui com o programa Estilo Saúde, falando sobre dieta plant-based com a nutricionista Isadora Canabarro. Então, Isa,
Tu pode citar alguns exemplos de refeições que são plant-based para o pessoal? É que às vezes o pessoal fica, ai, não dá isso, não dá aquilo, o que vai comer afinal? Só para dar uns exemplos para o pessoal. Sim, com certeza. Na verdade, as pessoas têm muito essa ideia de que a carne é super importante. Eu vejo que muitas vezes ela é o prato principal, né? E aí, quando a gente tira da alimentação, parece que vai faltar alguma coisa mesmo. Mas isso é só questão da gente desmistificar e ir acostumando, porque um prato plant-based saudável, por exemplo, num almoço, falando do clássico, né, do brasileiro, feijão com arroz, né, a couve refogada, a laranja, né, pode até ter uma farofinha de banana, né? Então, isso é um clássico brasileiro, a feijoada brasileira, só que plant-based, então é super possível. A gente pode fazer um café da manhã, né, utilizar um hummus de grão de bico, preparar uma torradinha, umas frutas, né? As frutas são plant-based, as sementinhas e os lanches, por exemplo, a gente utilizar banana com aveia, farelo de aveia, uma janta também, utilizar grãos, pode até fazer, utilizar bastante o tofu, né? É uma alternativa também, utilizar bastante as leguminosas e dá para explorar muito, assim, né? No início parece restrito e aí a gente entra, a gente estuda, a gente conhece mais sobre e aí vai ficando muito interessante, né? Só que tem que mergulhar ali, tem que fazer receita, descobrir, né, o que tu mais gosta e aí adaptar, enfim, tem bastante possibilidade. Produção, tem umas fotos separadas de imagens de comidas que tinha no Insta da Isa, para o pessoal dar uma conhecida. Churrasco vegano. Esse churrasco muito bom. Brownie também com feijão, brownie de feijão. E esse muffin de chocolate com casquinha também, muito gostoso. Nossa, parece maravilhoso. Acho que o pessoal, às vezes, eles têm uma ideia de que não dá para comer um bolo, não dá para fazer um cookie, não dá para fazer algo diferente, né? Mas explorando essa área da culinária, dá para ver que a gente consegue comer praticamente tudo, assim como, né? Assim como os industrializados também, né? Sim, dá para adaptar muita coisa, né? Então, se o teu prato preferido é churrasco, né, dá para fazer um churrasco vegano e fica muito gostoso, né? Inclusive, muitas vezes o gosto do churrasco vem do defumado e não necessariamente da carne, né? Então, quem for fazer essa experiência vai ver que realmente se tu consumir um espetinho com vegetais, né, temperar um pouquinho, ele lembra um pouco, tá? Ele realmente lembra um pouquinho o churrasco, né, pelo defumado. Então, os bolos também, a gente pode fazer substituições, né, torná-los mais saudáveis, não só também a questão dos derivados animais, mas a questão das farinhas, né, utilizar farinhas menos processadas, açúcares, né, com índice glicêmico menor, de preferência o que for mais natural. Mas dá, sim, para a gente explorar muitas coisas, dá para fazer um estrogonofe de grão de bico, por exemplo. A gente pode veganizar as coisas, né, de forma mais saudável. Eu acho que é só pensar no teu prato preferido que vai ter uma solução vegana para ele, sim. Quando eu fui fazer minha transição, o que pegava muito era o queijo. Aí depois que eu conheci a levedura nutricional, sim, nossa, me apaixonei. Verdade, a levedura nutricional lembra bastante um queijinho ralado, né? E hoje em dia já tem também muitas empresas artesanais, né? Claro, fazendo queijos veganos curados, maturados, né? Com fungos. Então, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente dá abertura para essas pessoas, né? Que estão produzindo esses produtos. E aí a gente prova e é muito incrível. Assim, eu ainda estou nesse processo de descoberta. Então, eu ainda estou descobrindo muita coisa e quando eu descubro, eu fico muito feliz. Mas, sim, a gente consegue substituir, né? E cada um vai ter sua dificuldade. Tem gente que tem no queijo, tem gente que é na carne mesmo, né? Então, acho que a gente tem que descobrir um ponto ali e começar pelo mais fácil, de repente, né? E ir descobrindo outras formas, outros alimentos. A dieta plant-based, então, tem muito isso de excluir um pouco esses industrializados, ultraprocessados. Quais são os principais malefícios que isso pode ter no corpo da pessoa?
Então, um ultraprocessado, né, o que isso quer dizer? Que ele já passou por muitos processos. Então, às vezes, um alimento está ali na nossa frente e a gente nem sabe de onde ele veio, não sabe por onde ele passou, né, quantas mãos ele passou, né, então a gente muitas vezes não sabe o que tem de fato ali. No ultraprocessado, a gente geralmente tem, além dessa questão, né, de não saber o processo, a gente tem corantes, a gente tem muitos adoçantes artificiais, corantes artificiais, componentes químicos ali, né, que a gente nem conhece, que a gente não sabe o efeito que isso tem no nosso corpo a longo prazo. Muitas vezes também tem sódio, né, muito sódio, muitas calorias, e alimentos nada balanceados, nada nutritivos, né, que não acrescentam em nada para a nossa saúde e geralmente é por isso, assim, os industrializados, processados, ultraprocessados não são interessantes por esse sentido. Então, eles não entrariam, assim, numa dieta plant-based, embora poderiam entrar numa dieta vegetariana, né? Que é esse o ponto, porque os vegetarianos podem consumir diversos ultraprocessados e vão continuar sendo vegetarianos. Mas na plant-based não aconteceria assim. Vamos supor que uma pessoa adota essa dieta plant-based, mas ela foi na casa de alguém, tinha um negócio industrializado que ela gostava muito e ela acabou comendo uma coisinha ou outra. Então, ela deixa de adotar a dieta plant-based? Como é que funciona isso aí? Eu acho que não, né? Eu acho que não existe essa regra, assim. A ideia é que a gente procure uma alimentação mais saudável, um estilo de vida mais saudável, mas sem pôr uma regra, né? Sem ditar que tem que ser assim ou não. Eu acho que as exceções vão acontecer e tudo bem, né? Se é algo que gosta muito, foi pensado, né? Uma vontade genuína. E eu acho que a gente tem que ser livre também, né? Para poder comer o que a gente quiser. Mas não acho que deveria categorizar como deixa de ser plant-based ou não. Eu acho que a gente tem que aproveitar tudo, né? O que der vontade, comendo com consciência. Acho que isso é o mais importante. E comer com leveza, né? Não ter essa culpa, essa preocupação Isso, que seja leve, tranquilo, divertido, intuitivo, né? Sem ficar calculando muita coisa. E tem muita procura no consultório para se adotar essa dieta plant-based? Está crescendo bastante. É bem interessante isso, né? Porque aqui em Floripa a gente tem um núcleo bem forte, né? De veganos, vegetarianos, crescendo bastante. Mas eu vejo muita gente procurando, sim, e com um interesse, uma curiosidade, né? O foco, assim, do meu atendimento deixou bastante de ser para o emagrecimento, por exemplo, e vem muita gente querendo se alimentar melhor, né? Querendo reduzir as carnes para ver como o corpo vai reagir, né? Muita gente vem assim, eu quero ver como que meu corpo vai reagir. E depois vai vendo os benefícios, né? E vai se sentindo melhor, e aí realmente vai sendo algo bem leve. Mas está crescendo, sim, as pessoas estão tendo mais consciência, né? Eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, mais as pessoas querem experimentar. E é uma coisa que realmente só botando em prática, só testando para saber, né? Estudando, ver como que cada organismo reage de uma maneira, né? Então, desde que é importante que seja planejado, né, que se estude, pelo menos, se não for num nutricionista, que estude em casa para ter um pouquinho de conhecimento, para que seja algo bem saudável e bem prazeroso também, né? E quais costumam ser as maiores dificuldades das pessoas que chegam querendo adotar essa dieta? Bom, uma das maiores preocupações é em relação às proteínas, né? Se vão conseguir atingir proteínas, ou se vão conseguir atingir vitaminas como cálcio, ferro, né, que é muito falado, que não tem no reino vegetal, né? Os profissionais, revistas, mídia diz muito isso, né? De que a alimentação vegetariana vai faltar nutriente. Então, muita gente tem o interesse, tem a curiosidade, mas tem esse receio de ficar doente ou de faltar proteínas, né? Principalmente são esses os medos que eu mais recebo. Também tem a questão dos eventos sociais, né? Como lidar com os amigos, com a família, que às vezes não apoia muito, né? Às vezes tem essa dificuldade. E também a questão do planejamento e organização, porque às vezes a gente tem um objetivo, independente de qual for, né? Na nossa área da nutrição, sempre
exige uma mudança de hábitos, um planejamento, independente de qual for a alimentação, a dieta que essa pessoa quer seguir. Então, é outra coisa que tem que trabalhar também. E vamos supor que o pessoal lá de casa falou, ai, legal, quero me tornar plant-based. Que dicas tu tem para o pessoal começar? Bom, primeiro eu acho que é uma ideia incrível. E eu acho que a gente tem que começar sabendo onde a gente está. Então, a minha dica é sempre, de repente, escrever durante uma semana ou só prestar atenção, refletir sobre, né? O que você come? E, a partir disso, identificar onde tu está comendo carne, né? Onde que tá esses teus pontos de inadequação, assim, né? Então, se de repente come carne todos os dias no almoço, dá para começar a tirar a carne de um dia da semana, por exemplo, ou tirar a carne do almoço e deixar para comer as carnes só em outras refeições, né? Então... E tem alguma contraindicação? Na verdade, todas as fases da vida, é importante deixar bem claro que todas as fases da vida a gente pode ter uma alimentação plant-based, sim, sem nenhum problema. Existem algumas fases, no caso, na gravidez, né, que independente de ser vegetariana ou não, a gente tem que ter um acompanhamento, tem que fazer uma suplementação. Né? Então, o fato de não consumir carnes, derivados animais, não interfere nisso. Na verdade, a gente tem o Conselho Federal de Nutricionistas, né? Entidades internacionais, garantindo de que é possível, sim, a gente ter uma alimentação baseada em vegetais, saudável, sem nenhum perigo, sem nenhum problema. Só que é bom estar em contato ali com um nutricionista e um médico. Inclusive atletas, grávidas, crianças, né? Mas, claro, Isso. tudo com muita responsabilidade, né? Exatamente. Todas as fases da vida mesmo. Isa, passa os teus contatos para o pessoal que quer entrar em contato contigo. Certo. Bom, gente, eu sou nutricionista, atendo ali no Itacorubi, tá? O meu Instagram é despertar.plantbased. E eu estou atendendo vegetarianos, veganos, pessoas que têm essa vontade de fazer uma transição para uma alimentação mais natural. Também trabalho com gastronomia, né, com culinária, também me formei em gastronomia, natural chef. Então, no meu consultório eu trabalho bastante com isso, ensino as pessoas a fazerem uma alimentação mais natural, baseada em vegetais principalmente, né? Isa, muito obrigada. Pessoal de casa, muito obrigada. Gratidão. Obrigada, gente. Obrigada, Nath.